Quer dizer conectar, o que é isso? Aqui embaixo. Doutor Ovídio, boa noite. Muito boa noite, ilustre doutor. Como é que está? Muito obrigado, muito obrigado. Sim. Doutor Ovídio, Sim. gostaria apenas que girasse a sua câmera, porque nós estamos a... Ok. Para girar... Será? Não, em sentido contrário. É o contrário. Sim. Ok. Perfeito. Perfeitíssimo. Ok. Está tudo a posto, doutor Ovídio. Acredito que temos as condições criadas para avançarmos com a nossa live. Primeiramente, agradecer aos nossos internautas que nos acompanham agora para mais uma hora da contratação pública. Nós estaremos aqui a falar com o Dr. Ovídio Paula, que é professor doutor da Universidade de Mandumbe Anemo Faio, concretamente na Faculdade de Direito, onde é professor associado. Também é professor do mestrado na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Portanto, possui um doutoramento pela Clássica de Lisboa. O Dr. Ovídio, na verdade, irá encaminhar a comunicação subordinada ao tema poder local, desconcentração, descentralização financeira e contratação pública, onde possui determinados interesses investigativos e constitui, grosso modo, portanto, a sua investigação ao nível dos estudos doutorais. Dr. Ovídio terá sensivelmente 20 a 25 minutos para dissertar o seu tema e depois disso vamos passar para as questões. Tenha bondade, doutor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que o Serviço Nacional de Contratação Pública nos concede para falarmos de uma matéria tão atual e também atuante. Cumprimentar também os ilustres internautas, ou seja, aqueles que também têm interesse nessas matérias. O nosso tema hoje é o poder local, a desconcentração e a descentralização financeira em Angola e a contratação pública. Nós, nessas matérias, vamos procurar discorrer muito rapidamente sobre o que é isto, uma noção do poder local, o poder local em Angola. Portanto, o poder local em Angola, como nós sabemos, do ponto de vista teórico, tem a sua especificidade. A desconcentração financeira, aqui na desconcentração financeira vamos falar um pouco mais sobre o decreto presidencial número 40/18 de 9 de fevereiro. Depois entraremos na teoria da descentralização financeira, falaremos ali da descentralização orçamental, autonomia orçamental, autonomia financeira, bem como as suas fontes de financiamento das futuras autarquias locais. Aqui já vamos nos referir ao pacote legislativo autárquico no domínio financeiro que foi aprovado pela Assembleia Nacional recentemente. Depois dali, então, falaremos também do controle financeiro e da sua tutela. Também nós aprovamos a lei da tutela financeira recentemente pela Assembleia Nacional. E depois, finalmente, falaremos, com certeza, muito telegraficamente sobre o poder local, a desconcentração financeira no domínio da contratação pública. Como nota introdutória, queremos dizer que o poder local representou e continua sempre a representar a nível do mundo o guardião seguro da aspiração dos interesses supremos das comunidades locais. Portanto, a descentralização em geral e financeira, sobretudo em particular, representam a alavanca basilar e fulcral do desenvolvimento harmonioso e equilibrado de uma determinada localidade, região ou país. No nosso macrocosmo, a maior parte dos países desenvolvidos são descentralizados administrativa ou politicamente, o que permite que os seus povos
façam a escolha preferencial dos seus representantes e governantes, facilitando deste modo uma escolha responsável e consistente, bem acolhida pelas suas comunidades. Portanto, postos isso, falaríamos rapidamente do conceito de poder local. Numa primeira aproximação, o poder local deve ser entendido como um poder que, sem afetar de modo algum a soberania de um Estado e a sua unidade essencial, lhe confere caráter pluralista, porquanto a sua estrutura deve tomar em conta comunidades locais, que não pode ignorar ou arbitrariamente dissolver e que exigem contribuições dos próprios órgãos. No campo da ciência política, tem havido uma certa confusão. Portanto, tem-se consignado ou designado a miúdo o poder local pura e simplesmente as autarquias locais. Não obstante que as autarquias locais façam parte do poder local, por exemplo, em Angola, o conceito de poder local é mais vasto e transcendente à realidade jurídico-administrativa para entrar no campo da ciência política. Nesse contexto, o poder local em Angola podemos defini-lo como consiste no poder não soberano exercido nos termos da lei, a nível das comunidades locais, através de órgãos descentralizados, as instituições organizatórias do poder tradicional e de outras formas de participação democrática das populações, visando a satisfação dos interesses específicos dessas respectivas populações. Aqui, com algumas adaptações, seguimos de perto o professor Virgílio Fontes Pereira, na sua tese de mestrado na Faculdade de Direito de Lisboa, o poder local, da imprecisão conceitual, a certeza da sua evolução, defendida na Faculdade de Direito em 1997. O poder local em Angola, quanto ao seu âmbito, se apresenta numa perspectiva sui generis, visto que tem três formas de organização, a saber, autarquias locais, instituições do poder tradicional e outras modalidades específicas de participação dos cidadãos. Nas definições da autarquia local e outras formas específicas da participação dos cidadãos, podemos aqui nos deparar com os seguintes elementos: personalidade jurídica, comunidade de residentes, território, interesses próprios, caráter eletivo de seus órgãos e poderes locais. Deste modo, em Angola encontramos o poder local originário, que nós podemos considerar aqui o poder tradicional. Esse é um poder local original, porque ele existiu antes do Estado. Depois vamos encontrar o poder local derivado, que são as autarquias locais ou outras formas de participação do cidadão, que são aquelas que naturalmente terão um caráter eletivo. Vista a noção de poder local no nosso país, então vamos passar rapidamente a falar sobre a desconcentração financeira. O que é isto, desconcentração financeira? Nós entendemos que em Angola consiste na transferência de recursos financeiros públicos do governo central para os governos provinciais e as administrações municipais. Isso é que nós entendemos de desconcentração financeira. Por quê? Porque a operação das transferências de recursos financeiros ocorre dentro da mesma pessoa coletiva pública, neste caso, o Estado. Significa que em Angola não estamos ainda em presença de finanças locais. Portanto, muitas vezes na gíria tem-se dito que não, vamos falar das finanças locais angolanas. Nós ainda não temos finanças locais angolanas do ponto de vista acadêmico-científico. Por quê? Nós só temos ainda finanças desconcentradas, ou seja, aquelas finanças que são transferidas dentro da mesma pessoa coletiva pública. Porquanto os governos provinciais e as administrações municipais são órgãos desconcentrados do poder central e nunca foram livremente eleitos pelas comunidades locais que eles dirigem. A existência de finanças locais implica que haja poder local, ou precisamente as autarquias locais. Portanto, a autonomia local deve ser entendida aqui como o poder e o direito e a capacidade efetiva dos entes públicos infraestaduais, neste caso o poder local e as próprias autarquias locais, têm de criar as normas regulamentares e de gerir, à luz de um quadro jurídico legal, os seus interesses das respectivas comunidades sem um acentuado poder de tutela. Portanto, eles têm que ter esta capacidade de gerir os seus interesses sem um acentuado poder de tutela, embora ela deve existir por parte do Estado. A autonomia, ela é inerente ao poder local. Portanto, dito de outra forma, a mesma autonomia local trata de assuntos estritamente locais. Isto é, tem a sua raiz na comunidade local,
ou têm uma relação específica com a comunidade local e que por esta comunidade podem ser tratados de modo autônomo com responsabilidade própria. O poder local autônomo deve possuir autonomia normadora, ou seja, aquela que emana de um poder regulamentar, ordenado e sintonizado com normas jurídico-constitucionais da base dos princípios de reserva, de precedência e de prevalência. Falemos então aqui do aspecto concreto no nosso país da desconcentração financeira. Nós temos aqui a desconcentração financeira plasmada no artigo 40/18 de 9 de fevereiro. Portanto, este diploma legal surge no quadro do processo de desconcentração e gestão financeira. O objetivo de quê? Com o objetivo de se melhorar a organização do sistema de gestão das finanças públicas a nível local, ou seja, naquele processo de desconcentração financeira. O presente decreto está sistematizado em 9 capítulos, 5 secções, 24 artigos do decreto presidencial número 30/10 de 9 de abril e o capítulo 6 do decreto presidencial número 290/17 de 28 de setembro. No essencial, o que trouxe de novo esse decreto? Esse decreto veio criar as premissas transitórias, né, no nosso entendimento, do processo de desconcentração financeira, que já está em curso, né, que dará lugar à descentralização financeira com a concretização, ou seja, com a realização das futuras autarquias locais. Esse diploma legal em análise estabelece o regime de financiamento dos governos provinciais, das administrações municipais, nas suas qualidades de órgãos desconcentrados de administração central do Estado. Portanto, esta é a noção fundamental desse diploma, ou seja, veio criar condições, portanto, no plano da desconcentração financeira, isto é, podemos até dizer, para habituar as atuais administrações municipais, para que quando passarem as autarquias, naturalmente, terem já a capacidade de gerir, do ponto de vista autônomo, as suas finanças locais, na perspectiva da descentralização. Falemos um pouco da descentralização financeira, na sua noção. A descentralização financeira, podemos dizer que ela é fortemente influenciada pela estrutura do Estado. Neste caso, a estrutura do Estado é unitário ou a estrutura do Estado é federal. Portanto, aqui encontramos processos diversos em relação ao que nós chamamos de descentralização financeira. Portanto, esses fatores de descentralização financeira muitas vezes são influenciados por quais fatores? Fatores linguísticos, fatores culturais, fatores étnicos, fatores religiosos ou que afetam objetivamente os níveis de descentralização administrativa, política, econômica e autonomia financeira local, cujo estudo não deve ser dissociado do fenômeno financeiro. A descentralização financeira, quanto a nós, é o processo de transferência de recursos financeiros do Estado para os entes públicos infraestaduais, ou seja, poder local ou mesmo regiões autônomas. O desenvolvimento econômico e social de qualquer país fora dos principais centros urbanos, não é, só é possível com a implementação da descentralização financeira, no nosso entendimento, que assenta a sua base fundamental nos cânones científicos da fiscalidade, onde as regiões mais desfavorecidas, tais como os municípios e comunas em Angola, por exemplo, devem beneficiar de subvenções e incentivos fiscais de modo a suavizar a sua condição econômica. Para que a descentralização financeira cumpra com êxito o seu verdadeiro papel, é necessário que os entes públicos infraestaduais, né, detenham amplos poderes que lhes permitam tomar decisões definitivas no campo orçamental e financeiro. Portanto, é preciso aqui que os entes públicos infraestaduais, neste caso, as autarquias locais por constituir, é que eles tenham poderes amplos no campo, naturalmente, da descentralização financeira. Também é preciso aqui enfatizar, portanto, a diferença entre a descentralização financeira e a descentralização orçamental. O que é isso, descentralização orçamental? A descentralização orçamental dos entes públicos tem merecido nos últimos tempos, ou seja, nos últimos tempos, uma atenção e acompanhamento especial dos países em vias de desenvolvimento, bem como dos organismos internacionais. Qual é o objetivo? O objetivo é de torná-los mais próximos às comunidades, ou seja, esses serviços locais, neste caso, saúde, educação, cultura, devem se basear no campo da descentralização orçamental. O que é que isso significa? Que os métodos de rigor orçamental, não é, baseados na estabilidade média e no amparo contínuo, devem ser reforçados por mecanismos de fiscalização
de forma a adequá-los aos princípios de transparência e boa governação, passíveis com a reforma do Estado na sua administração. Portanto, descentralização orçamental aqui assume de diferentes facetas, consoante o modelo do país em causa. Muitas vezes há umas diferenças substanciais entre o modelo de um país de origem continental ou romano-germânico, se quiser, e anglo-saxônico. Mas os exemplos que têm sido tomados nos dias que correm, no plano da desconcentração orçamental, da descentralização orçamental, é os Estados Unidos da América do Norte. Mormente, como noutros países anglo-saxônicos, onde as reformas orçamentais de gestão dos governos locais, devido ao seu exemplo positivo, têm servido de um grande modelo. Portanto, esses países, como sabem, têm uma estrutura, uma organização político-territorial do tipo federal. Por isso é que alguns especialistas defendem que a maior parte dos países desenvolvidos no mundo tem a forma máxima de descentralização. Portanto, ali vai haver maiores iniciativas locais, e as pessoas têm maior liberdade de apresentar as suas especificidades no âmbito da descentralização orçamental. A descentralização orçamental apresenta também vantagem no aspecto colaborativo e participativo. Aquilo que hoje, nos nossos dias, chamamos de orçamento colaborativo e participativo, salvaguardando a concentração de esforços num ambiente de alta gestão, que facilita os intervenientes a atingir os objetivos preconizados com vista a assegurar as metas mais estratégicas dos seus interesses específicos. É importante também aqui enaltecer que não pode haver uma descentralização, ou seja, quer política, quer administrativa, se não haver uma autonomia orçamental. Ou seja, o que é isso, autonomia orçamental? A autonomia orçamental representa a atribuição de poderes orçamentais próprios e autônomos aos entes públicos e infraestruturas com vista à gestão e decisão de respectivas receitas e despesas sem uma dependência hierárquica. Quer dizer que os entes públicos e infraestruturais têm que gozar dessa autonomia financeira, de eles próprios escolherem o modo da sua gestão, da captação de receitas e também da efetuação das suas despesas. Há uma figura que também tem surgido nos últimos tempos no plano da orçamentação, que é chamada desorçamentação, ou seja, que é a atividade orçamental à margem do orçamento geral do Estado. O que isso significa? A desorçamentação na doutrina das finanças públicas é aquela chamada de independência orçamental, que esse termo foi utilizado pela primeira vez, por exemplo, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pelo saudoso professor doutor, portanto, de feliz memória, Antônio de Sousa Franco, que vocês sabem, que já foi 2 vezes ministro de Finanças da República Portuguesa, que foi um grande jurista econômico e um grande precursor das ciências jurídico-econômicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Portanto, a independência orçamental significa que os entes públicos e infraestaduais possuem plenos poderes de preparar e decidir sobre a matéria do orçamento, executá-lo, controlá-lo e fiscalizá-lo, bem como têm a liberdade de preferência das receitas e despesas no quadro do ordenamento jurídico concretamente definido. Portanto, aqui nós também defendemos essa perspectiva no âmbito da nossa investigação, a quanto da defesa da nossa tese de doutoramento sobre a descentralização financeira em Angola, e pensamos que a independência orçamental é um dos pilares fundamentais para que os entes públicos e infraestaduais, naturalmente, façam as suas melhores escolhas de preferência de acordo com as suas especificidades e de acordo, naturalmente, com os seus interesses próprios e específicos das suas comunidades. Postos isso, podemos aqui também rapidamente já falar das fontes de financiamento das futuras autarquias locais em Angola, ou se preferirmos, do poder local. As fontes de financiamento das autarquias locais em Angola teremos como primeira fonte as receitas próprias. Aqui nas receitas próprias vamos encontrar os impostos. Portanto, as autarquias locais, por força do princípio da legalidade fiscal, plasmado na Constituição, né, como sabeis, não são competentes para estabelecer impostos. Tampouco intervêm na regulação da sua matéria fundamental. Ainda que os impostos autárquicos, neste caso receitas tributárias, sejam essenciais, não influenciam de forma expressiva o orçamento das autarquias locais. Podemos dizer também que as autarquias locais, embora sejam consideradas detentoras de créditos tributários, não é?
elas não dispõem daquilo que se chama normalmente de soberania fiscal, ou seja, limitando-se unicamente a uma manobra tênue de competências aplicativas de ordem material, porquanto o princípio constitucional da reserva de lei, né, que se aplica aos impostos, confere à Assembleia Nacional ou ao Executivo através de uma autorização legislativa. Portanto, os poderes de criar impostos nos termos da lei, denominados a sua incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias, conforme também prevê aqui, como sabem, o artigo, o artigo 102, número 1 da Constituição angolana. Com efeito, é preciso aqui elencar, não é, à luz da lei número 13/20, de 14 de maio, que é a lei do regime financeiro das autarquias locais, os seguintes itens. Portanto, as receitas próprias das autarquias locais, aqui, à luz do número 1 do artigo 10º da lei que eu citei, é o seguinte. Primeiro, podemos destacar aqui o produto da cobrança dos impostos sobre o patrimônio localizado no respectivo território, designadamente o imposto predial urbano, o imposto de CISA, a taxa de circulação e os outros que venham a substituir após efetuadas as consignações igualmente definidas. Podemos também aqui destacar, portanto, o produto da cobrança de tarifas e preços que respeita as atividades realizadas diretamente pelos serviços das autarquias locais e os regimes de concessão. Podemos destacar também os produtos de herança, legados, doações e outras liberdades a favor das autarquias. Portanto, o produto da alienação dos bens próprios, como imóveis, móveis, outras receitas estabelecidas por lei a favor das autarquias locais. A citada lei nos números 2 e 3 e 4, então, também aqui prevê, para efeitos de afetação da receita resultante da cobrança da taxa de circulação, beneficiar a autarquia da residência habitual do proprietário da viatura. Então, nesse caso, a taxa de circulação. Aqui, eu chamo a articulação os nossos teleconferencistas, que é preciso mesmo visitar esta lei do regime financeiro local, para podermos perceber, para podermos entrar, porque num cenário como este onde nós estamos, naturalmente, temos que fazer somente uma abordagem geral e não entrar nos aspectos específicos. Mas é o que eu queria chamar a atenção, que a nossa lei número 13/20, 14 de maio, do regime financeiro das autarquias locais, é omissa a um imposto muito fundamental que tem, inclusive, no direito comparado, como, por exemplo, na República Portuguesa, a derrama local. Portanto, a derrama local aqui podemos encontrar omitida nesta lei, mas eu penso que no futuro poderá, naturalmente, o legislador chamar à colação esta figura, que é um autêntico imposto por possuir particularidades pecuniárias e não bilaterais com as seguintes características fundamentais. Portanto, é facultativo, uma vez que as autarquias locais podem decidir não lançá-lo, mas lançando a respectiva deliberação, deve ser comunicada por via eletrônica para uma Câmara Municipal, a autoridade tributária, até 30 de novembro. Portanto, isto estou a citar um exemplo do direito comparado, por exemplo, da República Portuguesa. Portanto, a derrama aqui municipal também é um verdadeiro imposto que, no futuro próximo, considero que o próprio legislador angolano poderá chamar a colação para os impostos. Depois vêm as taxas, como fontes de financiamento das autarquias locais. Portanto, aos municípios, no quadro das receitas locais, consiste o direito de cobrar taxas provenientes da cedência, de licença, da prestação de serviços aos municípios. As taxas, como sabeis, no plano doutrinal, têm como base as seguintes características: a habilitariedade, são bilaterais, a prestação concreta de um serviço público e a utilização de um bem no domínio público ou a remissão de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares. Outra fonte de financiamento das autarquias locais, não é, são as transferências financeiras do Executivo, não é? As transferências financeiras do Executivo. A Constituição angolana consagra como uma das fontes de financiamento das autarquias locais os recursos financeiros do Estado para as autarquias locais. Na verdade, as transferências do Estado para as autarquias locais representam a fonte de financiamento importantíssimo e incontornável do orçamento público. Por quê? Porque as transferências do Estado para as autarquias locais têm como móvel debelar as desigualdades regionais e locais, né? Colmatar as brechas das instabilidades orçamentais, porque, como sabeis, as nossas autarquias a serem instituídas nem sempre terão a capacidade, portanto, de arrecadar receitas, né, locais e fazer face aos seus orçamentos. Então, estas transferências estaduais vão exercer um papel de equilibrar, naturalmente, a deficiência de recursos financeiros que as autarquias locais vão ter. Por quê?
porque há algumas autarquias que terão maiores fontes de financiamento de receitas e há outras que, com certeza, não terão essa capacidade. Portanto, e podemos aqui dizer que a repartição de recursos financeiros como princípio de equilíbrio financeiro no plano horizontal deve se efetivar tendo em conta determinados pressupostos, como, por exemplo, a superfície territorial, o número de habitantes, o nível de desenvolvimento econômico, social e cultural, o nível técnico-científico profissional de recursos humanos e o potencial econômico, por exemplo, recursos naturais, recursos minerais, etc. Finalmente, aqui, quanto também ao financiamento das autarquias locais, vamos encontrar aquilo que nós chamamos em doutrina em crédito público, mas que aqui na lei angolana está lá o recurso ao endividamento. Portanto, do ponto de vista histórico, as autarquias locais tiveram sempre o privilégio, embora limitado, de recorrer ao crédito, como corolário da exteriorização de uma autonomia financeira que existiu nos diversos ordenamentos jurídico-políticos a nível dos nossos dias, que configuram ao longo da história da humanidade. O fraco poder financeiro das autarquias locais, as autarquias locais sempre, na sua história, tiveram um fraco poder financeiro, faz com que a crescida escassez dos meios provenientes dos tributos, né, bem como a dependência crônica e excessiva da transferência de meios financeiros do Estado, empurra as mesmas para um único caminho, que é o recurso ao crédito, ou seja, aquilo que está na nossa lei, o recurso ao endividamento. Portanto, que deve obedecer um programa faseado de severidade fiscal, né, nos seguintes termos. Por exemplo, o recurso a um empréstimo, o lançamento das novas receitas, a redução dos programas nomeadamente com investimento e a redução do pessoal. Portanto, é preciso aqui, naturalmente, ter-se em conta que, quando vai se recorrer ao endividamento, ter em conta todos esses pressupostos. Por quê? Porque aqui vem depois aquilo que nós chamamos o problema da salvaguarda portanto, de outras gerações. Portanto, é preciso que não se recorra sempre ao endividamento, é preciso que se faça o endividamento com a devida responsabilidade para que amanhã, naturalmente, não se endivide as futuras gerações. Eu aqui queria também abrir um parêntese, porque nós falamos que existe o poder local originário, e porque a nossa lei das finanças locais não falou aqui do poder tradicional, porque também penso por várias razões, porque não existe ainda uma legislação própria que delimita, portanto, a institucionalidade, ou seja, que delimita o poder tradicional, onde começam as suas competências, mas ele é um verdadeiro poder local. Por isso que nós também aqui elencamos um item sobre as finanças do poder tradicional, ou seja, aquele poder que nós falamos poder originário. O poder tradicional existiu antes do Estado, né? O mesmo poder tradicional, por exemplo, no sul da Angola, né, teve sempre o seu patrimônio, terras, gado bovino e caprino, maçango, maçambala, utensílios de defesa, etc. Então, podemos concluir facilmente que o poder tradicional, organizado em reinos, né, tinha patrimônio e finanças próprias. Com efeito, se a autonomia financeira das autarquias locais é um facto inquestionável, porque agora a TG tem legislação para tal, portanto, que é o poder derivado, né, consagrado na Constituição. Então, o poder tradicional como poder político originário, tal qual as autarquias locais, poder político derivado, deve beneficiar também da justa repartição de recursos públicos do Estado e do poder local. Nós aqui estamos a defender que a atual lei das finanças locais deveria prever receitas proporcionadas, ou então uma legislação específica conexa, devendo contemplar em termos percentuais, né, o poder tradicional de modo a protegê-lo e a dignificá-lo e a proporcionar-lhe também uma garantia que contribua para a necessária correção das desigualdades entre regiões e localidades do território nacional. Porque todo o nosso território nacional é habitado por poder local originário. Portanto, pode haver algumas diferenças, mas existe sempre, portanto, esse móvel, poder local original. O poder tradicional, ele é um guardião dos interesses próprios e específicos das comunidades, máximo nas comunidades rurais. E a sua atuação deve também contemplar a vertente econômico-financeira, com vista à promoção do desenvolvimento econômico e social, bem como a melhoria da qualidade de vida das populações sob sua jurisdição. Portanto, algumas pessoas podiam questionar, então, como é que se deveria fazer se o poder tradicional não tem uma máquina organizativa, se não tem capacidade de gestão de recursos financeiros, etc. Mas é preciso nós também evoluirmos, é preciso potenciarmos o nosso poder tradicional para poder, naturalmente, dentro de uma legislação específica, ajudar, ou seja, ser um parceiro daquilo que nós chamamos, dentro da administração plural,
ou seja, onde está o Estado, as autarquias locais e também onde está o poder tradicional. Como sabemos que o poder tradicional, muitas vezes, onde está, é muito mais forte que o próprio poder estadual. Finalmente, falaríamos uma palavrazinha sobre o controle financeiro. Portanto, onde há gestão de finanças públicas, naturalmente nós também temos que saber que deve existir a prestação de contas. Portanto, todos esses entes públicos que hão de ser instituídos as autarquias locais hão de prestar contas, quer perante a sua assembleia, naturalmente neste caso a assembleia da autarquia, quer também à luz do órgão de jurisdição externo, nesse caso o Tribunal de Contas. Finalmente, falaríamos então da contratação, da descentralização financeira em Angola, não é? E a contratação pública. Aqui nós falaríamos rapidamente, porque nós também já estamos a ser pressionados pelo tempo. Então, nós diríamos aqui o seguinte: o regime da contratação pública, plasmado na Lei número 9/16, de 16 de junho, abrange também, entre outras, as empreitadas públicas, a aquisição de bens e serviços, concessão de obras públicas ou serviços públicos, salvaguardando firmemente as regras e princípios da Constituição, com vista ao funcionamento normal, regular e consistente da administração central e local do Estado, bem como do poder local por instituir. O processo de desconcentração em curso no país, que visa criar as premissas conducentes de um poder local autárquico e autônomo, só ganhará corpo com uma contratação pública desconcentrada numa primeira fase e descentralizada com a implementação das autarquias locais. A contratação pública, para nós, representa o pedestal seguro com vista ao crescimento e desenvolvimento econômico, social e cultural do país, no seu todo, caso a mesma seja concebida, organizada e implementada em todo o território nacional. Com efeito, é preciso sublinhar que os contratos administrativos, ao contrário dos princípios gerais do direito civil, apesar de existirem semelhanças inquestionáveis, existe concurso público e na execução, portanto, no concurso público e na execução do contrato, prevalece aquilo que nós chamamos o ius imperi da administração. O ius imperi da administração, caracterizado por uma direção fiscalizadora, modificação unilateral, possível aplicação direcionada de sanções, bem como a possibilidade de resolução do contrato a coberto da proteção dos interesses supremos do Estado. Nesse sentido, no caso concreto, os particulares que celebram contratos administrativos com a administração pública por força do interesse público são obrigados a cumprir rigorosamente as leis, regulamentos e atos administrativos durante a execução dos contratos nos moldes da administração pública. Dizendo como última palavra nesse sentido, a Lei número 16/16 de junho, Lei dos Contratos Públicos, representa uma trave mestra no que tange ao respeito pelo princípio da legalidade no sistema administrativo angolano. A mesma lei, para além de congregar os habituais contratos administrativos, também explicita ao sistema contratual público a importância do papel do princípio da legalidade, que é, aliás, consagrado constitucionalmente como essencial na administração pública. Em epítome, a contratação pública representa para a desconcentração, descentralização e poder local em Angola uma alavanca fundamental para o desenvolvimento das comunidades locais. Finalmente, vamos tirar as conclusões. Quanto às conclusões, ao longo da nossa comunicação fomos aflorando algumas conclusões que, em epítome, podemos elencá-las do seguinte modo. Primeiro, o poder local representou e continua a representar a nível do mundo o guardião seguro das aspirações e interesses supremos das comunidades locais. Como segunda conclusão, podemos dizer que a descentralização em geral e financeira em particular representa a alavanca basilar e fulcral do desenvolvimento harmonioso e equilibrado de uma determinada localidade, região ou país. Como terceira conclusão, não há poder local autárquico e autônomo sem uma efetiva desconcentração e descentralização político-administrativa e financeira. Como quinta conclusão, a descentralização financeira, sobretudo, representa o âmago da existência do poder local, que deve sempre repousar na autonomia político-administrativa e financeira. Outra conclusão, o poder local deve ser entendido como um poder que, sem afetar de modo algum a soberania do Estado e a sua unidade essencial, lhe confere o caráter pluralista, porquanto a sua estrutura deve tomar em conta comunidades locais que não pode ignorar ou arbitrariamente dissolver o que exigem atribuições e outros órgãos próprios.
No campo da ciência política tem havido uma certa confusão quando tem se designado o amigo do poder local que é pura simplesmente as autarquias locais. Podemos também aqui dizer que a descentralização financeira é o processo de transferência de recursos financeiros do Estado para os entes públicos infraestaduais, poder local ou regiões autônomas. A autonomia financeira é um direito constitucionalmente consagrado que os entes públicos infraestruturais possuem no domínio financeiro em relação às finanças estaduais. A atividade financeira do poder local, precisamente das autarquias locais, está sujeita ao controle interno e externo. Interno pela Assembleia da Autarquia e externo pelo Tribunal de Contas ou pela função jurisdicional. A contratação pública representa para a desconcentração financeira para a desconcentração e a descentralização e o poder local uma alavanca fundamental para o progresso e o desenvolvimento das comunidades locais. Portanto, em suma, é esta abordagem que nós queríamos trazer para os nossos telespectadores, que nós queríamos trazer aqui para os nossos jovens que nos convidaram para falarmos sobre esse tema, com certeza também limitados um tanto quanto pelo tempo. Naturalmente tivemos que fazer uma abordagem, digamos assim, mais lacônica e dar as ideias gerais do tema que nos propusemos aqui apresentar, que nos propusemos apresentar. Portanto, muito obrigado mais uma vez aos telespectadores e agora, naturalmente, estamos à disposição, portanto, das vossas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vídeo, pela brilhante explanação. Na realidade, estamos aqui em presença de matérias essenciais e pertinentes para o local. Temos variedíssimas questões dos nossos internautas. Vamos começar com a questão do Miro Matoso, que diz: na relação entre contratação pública e as finanças locais, deverá existir alguma limitação à atuação das autarquias? Sim, as autarquias locais, tal qual outro ente público, ela deve se subordinar ao princípio da legalidade. Portanto, é importante que as autarquias locais observem escrupulosamente o que está preceptuado na legislação sobre a contratação pública para que realmente ela, naturalmente, faça o seu contrato dentro dos trâmites da lei. Portanto, há sempre uma limitação que é, o limite aqui é o limite do princípio da legalidade. Doutor Ovídio, temos a nossa internauta Braulia, que questiona o que são poderes infraestruturais. Portanto, os poderes, eu acho que aqui ela deve ter dito, aquilo ao longo da nossa preleção, nós falamos poderes infraestaduais. Portanto, nós temos os poderes estaduais, que naturalmente que é a pessoa coletiva pública, portanto, do Estado, e temos os poderes infraestaduais, que neste caso estamos em presença do poder local. O poder local aqui que nós dizemos em Angola, que tem três elementos fundamentais, no caso sui generis. O poder local original, que esse é o poder tradicional, e depois o poder local derivado, que são as autarquias locais, ou outras formas de participação dos cidadãos. Doutor Vídeo, o nosso internauta Faustino Quiló pergunta: que avaliação faz do poder local? Nós, em Angola, ainda não temos poder local. Conforme nós dissemos na nossa preleção, o poder local está para instituir. Nós, neste momento, em Angola, ainda só temos a administração local do Estado. Infelizmente, até muitas vezes nos próprios documentos oficiais, dizem que vamos tratar de assuntos do poder local. Não, ele ainda não existe. O que nós temos tratado realmente é a administração local do Estado, que é o prolongamento, portanto, do próprio Estado nos municípios. Mas a administração local, os municípios, a administração local do Estado e a administração comunal, elas são órgãos desconcentrados do poder central. Ainda não é o poder local. Só haverá poder local quando houverem instituídas as autarquias locais, portanto, o poder local derivado. Porque nós já temos o poder tradicional, que infelizmente ainda também carece de uma legislação própria para o regular. Mas poder local como tal, ainda não o temos. Por quê? Porque isso existirá com a institucionalização das autarquias locais. Doutor Ovídio, vamos incitar os nossos internautas a mandarem-nos questões. Sim, senhora. Mas enquanto eu tenho aqui algumas questões, doutor Ovídio. Sim, senhora. Sou um grande interessado por estas matérias. E uma das questões tem a ver com o seguinte: doutor Ovídio, qual é a razão de ser da limitação do endividamento das autarquias locais incidirem numa lógica de
30, 40, o artigo 26. Uma das grandes parâmetros de limitação do endividamento de qualquer ente tem uma inspiração central no Tratado de Maastricht. Ou seja, existe o chamado rácio PIB. Portanto, a própria lei sobre a gestão e emissão da dívida pública direta e indireta do Estado, 1/14, estabelece um critério diferenciado à luz aqui do Tratado de Maastricht, na medida que estabelece como limitação ao recurso ao endividamento 60% do rácio, portanto, endividamento PIB. Por que não se adotou a mesma limitação? Exatamente. A própria lei, portanto, que citou há pouco tempo, naturalmente, ela limitava que o Estado não devia se endividar, isso por causa do comprometimento das futuras gerações. Infelizmente, esse procedimento não foi observado e você repara que nós agora, a Assembleia Nacional, tivemos que corrigir aprovando uma lei, que é uma lei nova, acho que já ouvi falar, da Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, que veio naturalmente corrigir esse pormenor. Isto exatamente para salvaguardarmos, como disse muito bem, o futuro das nossas gerações. Portanto, é mais aqui dizermos um slogan político, corrigir o que está mal, neste caso, e melhorar o que está bem. Portanto, com a aprovação da Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, que é uma lei nova, não sei se já teve a oportunidade de ver, portanto, vem repor naturalmente este princípio. E por isso que agora o próprio Executivo, naturalmente, tem tomado medidas muito, muito severas no sentido de fazer com que a nossa dívida pública não aumente e que não comprometa as futuras gerações. Doutor Ovidio, mais uma questão nessa sequência. Consegue-se sustentabilidade das finanças públicas legislando? Não. A legislação é somente uma parte, naturalmente, para regular o nosso final das finanças. Mas aqui, as políticas macroeconômicas, com as diversas componentes, a política monetária, a política fiscal, estas é que, naturalmente, vão criar as premissas fundamentais para, naturalmente, voltarmos a um estado normal. Aquilo que eu chamo de estado normal é um estado da sustentabilidade das finanças públicas. A legislação é somente uma parte para poder, naturalmente, criar este ambiente. O doutor Ovidio dizia, portanto, com a nova lei da sustentabilidade das finanças públicas, haverá correção efetiva para que se consiga, então, ter finanças públicas em Angola sustentáveis, né? Mas o doutor Ovidio conhece e já estão a discutir o orçamento. O déficit orçamental deste ano está cifrado a sensivelmente 6 bilhões, onde será, portanto, coberto com recurso a endividamento. Isso quer dizer que a dívida pública não vai baixar, vai subir. Ou seja, já temos 123% do rácio dívida-PIB, consoante os fatores de fundamentação do Orçamento Geral do Estado, e com este déficit a dívida vai subir. Então, qual é a argumentação que pode ter sido? Portanto, o mais importante aqui não é a questão do endividamento, mas o mais importante é a questão do endividamento responsável. Por quê? Porque é importante controlar o endividamento de forma a não tornar o país insustentável, ou seja, que essa dívida não seja insustentável. Mas se o endividamento for feito de uma forma responsável, e em que nós podemos, naturalmente, inclusive, controlar o estoque da nossa dívida, né? Até porque, repara que o endividar-se não é algo mau, mas o mal é endividar-se para, naturalmente, colocar um país numa posição insustentável. Até porque os grandes países do mundo, Estados Unidos e outros também têm sua dívida. Mas aqui o mais importante é uma dívida responsável, não é? Que possa, naturalmente, fazer com que o Estado não entre num colapso. Porque, repara, as dívidas que eram, portanto, feitas a nível do nosso país eram dívidas muito curtas, dívidas que depois o próprio Estado não tinha margem para poder, naturalmente, sustentar essa dívida, ou seja, para poder pagar essa dívida. Mas o que tem se feito nos últimos tempos, a equipe econômica do Executivo, o próprio Executivo tem cuidado de fazer endividamentos a longo prazo e também para poder controlar a sua dívida. E mais, podemos aqui reparar também que a dívida pública angolana tem diminuído, tanto em termos de dívida em dólares. O que tem acontecido é que com o reajuste
com o reajuste do dólar com o Kwanza, portanto, a atual chamada desvalorização do Kwanza, então, nós vamos precisar mais de Kwanzas do que do próprio dólar. Mas, em termos de dólar, a própria dívida tem baixado. Claro que ainda existe um fosso muito grande, mas é importante aqui, naturalmente, controlar a dívida para que o país não se torne insustentável. Portanto, endividamento sim, mas responsável. Doutor Ovídio, temos uma questão do nosso internauta que diz, no âmbito da descentralização financeira, que alternativas existem para a diferenças em termos de arrecadação de receitas? Não entendi bem, não entendi bem, por favor. A descentralização financeira, que alternativas existem para a correção das diferenças em termos de arrecadação de receitas? Exatamente. Aqui é preciso perceber, e eu falei ali há pouco tempo, de que as autarquias, estamos já a falar na descentralização, atenção, não de desconcentração, na descentralização. Na descentralização estamos em sede das autarquias locais ou do poder local. Portanto, as autarquias locais, elas terão diferenças. Por exemplo, a autarquia do Lubito não será a mesma autarquia de Cabinda, tampouco a autarquia do Curoca. Vamos dar esses exemplos. Portanto, por causa da diferença substancial da arrecadação de receita. Até porque os municípios hoje são classificados em município A, B e C. Quando isso acontece, em que as autarquias, uma determinada autarquia não arrecada receitas suficientes para fazer face às suas despesas correntes, às suas despesas de funcionamento e às suas despesas de capital, então aqui nós já vimos aqui que existe a figura das transferências do executivo, que vão poder corrigir de forma horizontal e vertical as desigualdades das diferentes autarquias locais, portanto, aquilo que nós chamamos para corrigir as assimetrias. Isto é na parte doutrinal, aquilo que vocês chamaram a teoria de Raymond Amin-Zelak, um grande jurista econômico francês, que naturalmente defendeu a política de perequação financeira. Ou seja, na base vertical, que é feita a correção entre a desigualdade entre as autarquias locais, e na base horizontal da desigualdade entre as autarquias locais, na base vertical da transferência direta do Estado para as autarquias locais. Portanto, existe aí o fundo de equilíbrio, né, nacional, que vai poder corrigir naturalmente este fosso que existe entre uma autarquia e outra, para que o país naturalmente se desenvolva de uma forma harmoniosa. Doutor Ovídio, muito bem. Temos aqui mais uma outra questão que diz: será que a descentralização financeira pode contribuir para a redução do déficit orçamental? Sim, a descentralização orçamental tem também uma ligação, de algum modo, direta com a redução do déficit orçamental. Por quê? Porque ali nós vamos ter iniciativas locais. Elas vão poder incentivar a produção nacional. E incentivando a produção nacional, naturalmente, vão gerar riqueza. E gerando riqueza, naturalmente, nós vamos precisar menos divisas. Ou seja, e precisar menos de divisas, naturalmente, ali vai haver uma relação direta também com a redução do déficit orçamental. Porque o que nós temos tido aqui, muitos problemas, é a questão da produção interna. A questão da falta da produção interna é que tem feito com que nós tenhamos que optar para a procura excessiva de divisas e, naturalmente, isto vai nos trazer o quê? O grande déficit orçamental. Doutor Ovídio, eu tenho, já não temos internautas, vamos acabar, mas tem mais aqui algumas questões que são as seguintes. Desorçamentação. O doutor Ovídio falou sobre a desorçamentação e queria que o doutor Ovídio fizesse uns subsídios. Um dos exemplos mais clássicos de desorçamentação, principalmente as empresas públicas. Então, são desorçamentadas, em que medida podemos equacionar o excesso de subsídios operacionais? O doutor Ovídio é deputado da Assembleia Nacional. Sim. Conhece efetivamente os montantes ou os avolumados, os montantes, portanto, que são destinados a título de subsídios operacionais. São transferências de capital, no fundo. Sim. Como é que funciona isso? Portanto, aqui o conceito de desorçamentação que nós falamos aqui é na perspectiva clássica da descentralização, ou seja, da autonomia financeira. Aqui o que nós falamos da independência orçamental, em que os entes públicos infraestaduais, eles têm que ter a capacidade de
fora daquele formato do Estado, de criar premissas das suas despesas, efetuar as suas receitas, ainda fora do aquele circular, daquele vértice naturalmente do cerco estadual. Agora, quanto àquilo que me disse quando as questões das questões representantes, o que se pretende nos nossos dias é que realmente essas empresas deixem, portanto, deixem definitiva, não digo definitivamente, mas pelo menos paulatinamente, que dependam excessivamente do orçamento geral do Estado, porque muitas delas até tornam-se improdutivas e vão criar um fosso muito grande na gestão das finanças públicas. Portanto, é esta a relação que eu quis estabelecer. Não sei se me fiz explicar. Doutor Ovídio, muito obrigado, mas temos mais aqui uma questão que diz: autarquias locais implicam necessariamente desenvolvimento? As autarquias locais não deixam de ser um princípio básico de descentralização. Mas, em tese teórica, a descentralização implica sempre, ou seja, o objetivo fundamental da descentralização é sempre desenvolvimento. Mas nem sempre. Por quê? Porque se elas não forem, esse princípio de descentralização não for aplicado na sua plenitude, não se cumprir aqueles cânones, por exemplo, se estas autarquias locais não tiverem recursos suficientes, porque, em primeiro lugar, repare, para nós termos autonomia, essas autarquias locais têm que ter recursos próprios. Porque os recursos do executivo, por exemplo, as transferências estaduais, elas vêm complementar. Essas autarquias locais têm que ter recursos próprios. Se elas não tiverem essa capacidade de recursos próprios, não tem uma efetiva autonomia financeira. Se não tiver autonomia financeira, portanto, que é o âmago fundamental do desenvolvimento, não é verdade? Automaticamente aqui nós já estamos. Neste caso, como eu disse atrás na minha preleção, não há nenhum país no mundo, não é, que é desenvolvido que não é descentralizado. Só que a descentralização aqui pode ser administrativa. E a descentralização pode ser máxima descentralização, que é o Estado federal. Tá? Mas é preciso aqui, o âmago fundamental, é necessário que haja autonomia financeira. É preciso que haja autonomia financeira. Porque se não houver autonomia financeira, naquilo que é a doutrina da descentralização tem chamado de semidescentralização, que é defendida por um grande cientista chamado Yesner. Portanto, se nós não tivermos essa capacidade, se não houver essa capacidade, portanto, de descentralização, se a descentralização não for sustentada, automaticamente nós estaríamos aqui a mitigar o desenvolvimento. Doutor Ovídio, minha parte, última questão. Quanto à contratação pública, existe uma grande questão. Vamos efetivamente aplicar contratos públicos portanto, para as autarquias locais, sim, mas qual seria o conveniente de se criar uma lei da contratação pública local? Ou seja, uma lei de contratação pública específica para as autarquias locais, tendo em linha de conta as especificidades que elas encerram? Nós temos colegas, temos alguns colegas que defendem que deve-se criar um quadro jurídico legal, tanto específico para as autarquias locais. Mas eu não defendo este princípio, por quê? Porque as autarquias locais também não deixam de ser entes públicos, só que eles não são estaduais, são entes públicos diferentes do Estado, mas gerem recursos públicos. Portanto, agora, penso eu que é preciso criar, ainda que se crie uma legislação específica, mas com as devidas adaptações, nesta base da nova lei da contratação pública. Agora, o que nós temos que acrescer, por exemplo, no nosso país, da sua especificidade, é a questão da potenciação das próprias autarquias locais, com grandes recursos humanos. Não é? É preciso que haja uma legislação, digamos, muito clara, e também o poder judicial, portanto, o controle externo, portanto, dos próprios tribunais, estejam afinados para que, de facto, haja uma aplicabilidade efetiva, transparente e que, naturalmente, salvaguarde os interesses das comunidades locais na base da contratação pública. E a contratação pública aqui, conforme eu disse, é um âmago fundamental, é uma alavanca fundamental para o desenvolvimento não só do próprio Estado, mas também das próprias autarquias locais. Mas é preciso também que os pressupostos, quer materiais, quer humanos, quer legislativos, se adequem às especificidades
desses entes públicos. Mas elas não deixam de gerir recursos públicos, embora estaduais. Doutor Ovídio, já não temos mais questões. Agradecer pela objetividade nas questões e pela dissertação excelente que teve, que nos brindou. Mas gostaríamos, efetivamente, que tecesse, portanto, considerações finais e a recomendação a todos os nossos internautas que nos assistem, a todas as entidades públicas que estão, né, representados aqui por meio dos internautas, e palavras finais, né, palavras de conforto, se calhar. Eu devo, em primeiro lugar, agradecer esta grande oportunidade que, portanto, a contratação pública me concede, e penso e espero que não seja a última, espero que seja um casamento definitivo. Em tudo o que for possível, fundamentalmente na nossa área, estaremos disponíveis para abordarmos esses assuntos. Penso que é um exercício de louvar, e fundamentalmente porque é feito por jovens que naturalmente amanhã estarão à frente do nosso país. Eu estou profundamente galvanizado, devo dizer que fiquei profundamente sensibilizado que podemos naturalmente prosseguir para falar de outros temas, fundamentalmente na minha área de trabalho e de formação, que são as finanças públicas. Por outro lado, também agradecer aos internautas que fizeram perguntas objetivas. Eu, falando sinceramente, não contava com essas perguntas maduras, porque normalmente aqui no nosso país fala-se pouco e trabalha-se pouco na área jurídico-econômica. E vi que, naturalmente, as pessoas têm um grande interesse por essas áreas. E eu digo mais, a área jurídico-econômica é aquela que vai alavancar o desenvolvimento do nosso país, não tenhamos ilusões. Portanto, a área jurídico-econômica é a área-chave para que realmente encontremos soluções para os problemas, naturalmente, do nosso país. Bem-haja, eu também agradeço, naturalmente, o vosso trabalho. Continuem nesta senda, e porque eu já vi que já passaram aqui ilustres professores, como o ilustre professor Carlos Feijó, o ilustre professor Benja Satula, que falou na vertente penalista, e o ilustre professor Feijó, que falou na vertente jurídico-política e administrativa, e nós hoje estamos a falar aqui na vertente jurídico-econômica. Portanto, mais uma vez eu agradeço, e realmente foi um exercício que é de continuar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Ovídio. Como diz o nosso slogan, vamos avançar e certamente iremos contar com o doutor para próximas lives. Contato é praticamente... Sinta-se em casa, né? O SNCP é a sua casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O SNCP é... Muito obrigado. E até breve. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado para vocês. Bom descanso. Muito obrigado. Muito obrigado.